Olá, muito bem-vindo ou bem-vinda você que entrou aqui nessa palestra. O meu nome é Larissa Durães e hoje eu vou falar sobre comunicação não violenta no trabalho em equipe e liderança. São temas diferentes, mas ao longo dessa palestra você vai ver como eles se complementam. Porque a comunicação é a base dos nossos relacionamentos. E se eu não tenho uma boa comunicação, eu não vou conseguir ter um bom entrosamento, uma boa conexão entre os membros de uma equipe. E sem uma boa comunicação, eu não consigo ser um bom líder. E o bom líder é aquele que leva a equipe em direção a um objetivo comum até o resultado satisfatório. Antes de começar a palestra, eu quero agradecer a psicóloga Priscila Agnoleto, que me forneceu materiais para que eu pudesse entregar um conteúdo ainda de mais valor para vocês. Então, eu estudei alguns materiais que a psicóloga também me forneceu. E também quero dizer para vocês que na descrição desse vídeo eu disponibilizei 2 e-books, entre outros materiais, inclusive vai estar também os slides desse vídeo para você revisitar depois, tá bom? Então vamos começar a palestra, segue os slides. Vamos começar entendendo os conceitos, de comunicação. O que é a comunicação? É a troca de ideias, sentimentos e informações entre pessoas. É como nos conectamos e construímos relações. Então, de forma mais básica, um emissor transmite uma mensagem para o receptor. Então, por exemplo, eu sou a emissora que estou transmitindo uma mensagem, que é essa palestra, para você que é o receptor. E a internet é o meio. Mas a comunicação tem desafios, parece simples, né? Eu tenho uma mensagem, transmito para você, você recebe, mas não é bem assim. Existem ruídos que podem atrapalhar. E o que são esses ruídos? Podem ser preconceitos, emoções, má conexão. No caso aqui, nós que estamos, por exemplo, online, eu estou transmitindo essa palestra para você. Se existe uma queda se existe uma queda na conexão de internet, você não vai conseguir receber a mensagem que eu tenho para você. Eu não vou conseguir passar a mensagem que eu tenho para te entregar. Então, o desafio da comunicação é muito grande, porque a gente precisa fazer com que a mensagem chegue na pessoa sem distorções. Então, por exemplo, se a pessoa que você está conversando não está no bom dia, às vezes uma brincadeira, alguma coisa que você fale pode não soar bem. Tá entendendo? Então, é muito mais além do que eu transmitir uma mensagem. Tem a ver com cultura, tem a ver com os preconceitos e muitas outras coisas. Falando ainda em ruídos, a comunicação violenta é um tipo de ruído. O que é a comunicação violenta? É um ato de proferirmos julgamentos, críticas, acusações, ordens que geram desconexão. Então, em vez de a gente criar pontes que nos conectam com as pessoas, a gente cria muros quando a gente profere esses tipos de ações. Por exemplo, você faz tudo errado. Isso é um julgamento. Você é muito preguiçoso, não faz nada direito. Crítica e rotulação das pessoas. Você tem que terminar isso agora. Isso é uma ordem. Se eu preciso que uma pessoa faça algo para mim urgentemente, falar dessa forma vai me trazer um tipo de ruído, um tipo de desconexão. E por que nós praticamos? Se nós sabemos que quando nós ouvimos esses tipos de frases, nós nos sentimos mal, nós sentimos um bloqueio com as pessoas, por que ainda nós praticamos? Primeiro, a falta de consciência, autoconhecimento e muitas vezes uma comunicação melhor é o caminho que desconhecemos. Às vezes nós queremos passar uma mensagem, inclusive, a gente fala para uma pessoa e depois a gente para e pensa, nossa, não era dessa forma que eu queria falar. Acho que a forma que eu falei não foi legal. Ou seja, a gente não teve consciência naquele momento que nós estávamos passando a mensagem da forma errada. Mas nós podemos aprender e mudar. Então, o que é uma comunicação não violenta? É uma forma de se expressar e ouvir com empatia e clareza, criando conexões genuínas. Com ela, temos foco na clareza, empatia e na busca por soluções colaborativas. E a comunicação não violenta possui 4 pilares, dentre eles, observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, vamos observar cada um agora o que seria. A observação, sem julgamentos, descreve a situação de forma objetiva, sem adicionar avaliações, interpretações ou julgamentos. É como um vídeo da situação, você observa apenas, sem opiniões. Exemplo, em vez de você é sempre bagunçado, que é uma rotulação da pessoa, diga, eu vi que seus papéis estão espalhados na mesa. Sentimento.
que é o segundo pilar. Identificar a emoção. Você vai entender o sentimento que você tem quando a pessoa tem tal ação que você não gosta, né? Em vez de você me irrita, diga, quando isso acontece, eu me sinto irritado. Então não é a pessoa que te irrita. Isso não é uma verdade, isso é um julgamento. Não é a pessoa que te irrita, essa ação, esse comportamento dela que te traz o sentimento de irritabilidade. E quando você diz, quando isso acontece, eu me sinto irritado, você assume a responsabilidade pelos seus sentimentos e também não gera um bloqueio com as pessoas. Terceiro, a necessidade. O que é importante? Você precisa identificar qual necessidade está por trás do seu sentimento. É descobrir o que você realmente quer e precisa naquele momento. Exemplo, quando isso acontece, eu me sinto irritado porque eu preciso de mais ordem e organização. Entende? Você conseguiu transmitir para a pessoa que você precisa de uma mudança daquela situação para mudar esse seu sentimento, sem julgá-la e sem colocar um peso sobre ela. Pedido. E aí um pedido claro e razoável. Fazer um pedido específico, positivo e que seja realizável, sem ser uma exigência ou uma ordem. É expressar o que você gostaria de obter de forma clara. Exemplo, gostaria de pedir para que juntos encontrássemos uma forma de manter a mesa de trabalho mais organizada. Então, usando esses 4 pilares, vamos aplicar em um exemplo. Você trabalha no escritório e você divide a mesa com um colega de trabalho que todo dia deixa tudo desorganizado. E você fica muito irritado com aquilo. De forma natural, né? Muitas vezes o que gostaríamos de falar é realmente da forma violenta. Nossa, você está sempre desorganizado, arruma isso daí. Porém, quando a gente procura ter uma comunicação não violenta, lembra? Construir as pontes e não os muros, a gente vai mudar a forma de falar. Não é não poder falar o que precisa ser dito, é a forma que eu vou falar isso. Então, vamos começar. Eu observei. Olha, eu observei que seus papéis estão desorganizados na mesa. Quando isso acontece, eu me sinto irritado, porque eu preciso de mais ordem e organização. Eu gostaria de pedir para que juntos encontrássemos uma forma de manter a mesa de trabalho mais organizada. Então, você mostrou para ele que você está incomodado com a situação, porém você está colaborando para que ela seja mudada, né? Agora, liderança. O que é a liderança? A liderança é influenciar e guiar, não controlar e mandar. É sobre inspirar, motivar e construir um propósito em comum. Então, muitas vezes a gente tem na nossa mente que ser um líder é ser um chefe, é mandar e falar, olha, você faz isso, você faz aquilo e pronto, acabou. Mas não, o líder, ele inspira as pessoas. Ele inspira pelo exemplo. Ele também vai junto. Ele não simplesmente manda, vai e faz. Ele vai na mesma direção que a equipe. Existem alguns tipos de liderança e para cada tipo de liderança eu escolhi um personagem para conseguir ilustrar melhor para vocês. Como líder autocrático, primeiro tipo de liderança, autocrático. Eu escolhi o Homer de The Simpsons, né? E essa frase não é do Homer, mas poderia ser. Eu mando, vocês fazem. Opinião, não obrigado. O Homer é um exemplo clássico de líder autocrático, pois toma decisões sem consultar sua equipe, não valoriza opiniões alheias e impõe suas ordens. Então, na liderança autocrática, não importa a opinião da equipe. Eu, como líder, decido e pronto, acabou. Eu mando e vocês obedecem. De forma mais simples, seria isso, um líder autocrático. Você já assistiu Simpsons? Me conta aqui se você concorda que ele é um líder autocrático, se você conseguiu entender bem esse exemplo. Líder democrático. Esse daqui é o Michael, da série The Office, né? Ele é o chefe lá da equipe. E essa frase poderia ser dele. Eu confio em vocês, vamos votar. E no fim faremos o que eu acho melhor. Michael tenta ser um líder democrático, mas sua falta de preparo e segurança o levam a tomar decisões unilaterais, mesmo depois de consultar sua equipe, mostrando que é um democrático confuso e ineficaz. Então, Michael, ele tenta ali agradar todo mundo, ele quer ser democrático, que o que seria ser um líder democrático? Eu ouvi a minha equipe, vamos fazer uma reunião, vamos ouvir o que todo mundo tem para dizer e no fim vamos decidir juntos o que será melhor para o trabalho, para a equipe ou para qualquer coisa que tenha nesse sentido de equipe. Líder liberal. Escolhi aqui o Dumbledore do filme Harry Potter. E essa frase aqui é dele mesmo.
São nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas capacidades. Dumbledore é um exemplo de líder liberal, pois oferece autonomia e liberdade para que cada um trilhe seu próprio caminho, incentivando a outro responsabilidade e a liberdade de escolha. Quando a gente fala de uma liderança liberal, muitas vezes não envolve muito as decisões do líder. A própria equipe ali toma suas próprias decisões, cada um tem a liberdade para fazer da forma que quer. Líder transformacional. Eu escolhi Jesus para representar o líder transformacional. E aqui eu coloquei uma representação de Jesus, né? Que é da série The Chosen. É uma frase de Jesus que é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Inspira, motiva, ouve a equipe e trabalha com ela para alcançar grandes resultados. Isso que é um líder transformacional. Jesus é um exemplo de líder transformacional, que inspira pelo amor, pelo serviço, pela compaixão e pela empatia, elevando as pessoas a serem as melhores versões de si mesmas e promovendo a transformação do mundo. Líderes inspiradores promovem o crescimento de seus liderados, estimulando-os a serem pessoas melhores e melhores profissionais. Então, o líder transformacional, ele vai liderar essa equipe pelo exemplo, né? Ele vai mostrar para essa equipe o caminho. Então, por exemplo, quando a gente vê essa frase de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é simplesmente faça, amem porque eu estou mandando, amem como eu também vos amei. Então, o líder na equipe cheguem no horário, como eu também chego no horário. Um exemplo, né, aplicado ao trabalho. E aqui fica a minha reflexão para você. Que tipo de líder você quer ser? Liderança vai além do cargo, é sobre inspirar, motivar e impactar positivamente a vida das pessoas. Trabalhe em equipe. Trabalho em equipe é como uma orquestra, onde cada membro toca um instrumento diferente, mas juntos criam uma sinfonia. A colaboração é a chave para o sucesso. Então, usando esse exemplo da orquestra, vamos pensar que o maestro, ele é o líder. Ele guia a orquestra, se deve tocar mais alto, se deve tocar mais baixo, quando deve se parar, e isso cria toda uma harmonia entre cada um dos participantes da orquestra. Se você observar, cada pessoa aqui está tocando um instrumento. Tem o que toca o clarinete, tem o que toca trompete, violino, violoncelo, teclado e violão. Não tem como o que toca clarinete tocar ao mesmo tempo o trompete, tocar ao mesmo tempo o violino, tocar ao mesmo tempo todos os instrumentos. Ele precisa tocar o clarinete. Então, porque muitas vezes o nosso trabalho em equipe, a gente quer dominar ali a situação, não deixa que eu faça, porque da minha forma é melhor. Será que a nossa forma de fazer tudo é tão melhor assim? No trabalho em equipe, é importante a gente respeitar as diferenças um do outro, respeitar as individualidades, respeitar também o trabalho que foi designado a cada um. Cada pessoa precisa fazer a sua parte, e dessa forma a gente consegue alcançar o sucesso e chegar numa perfeita sintonia. Comunicação não violenta no trabalho em equipe e liderança. Agora que a gente já entendeu os conceitos básicos do que é comunicação não violenta, o que é liderança, o que é trabalho em equipe, como que eu vou aplicar isso agora no trabalho em equipe e na liderança? A comunicação não violenta é uma ferramenta poderosa para construir ambientes de trabalhos mais saudáveis, produtivos e harmoniosos. Líderes e equipes que praticam a comunicação não violenta se conformam de forma mais autêntica e eficiente. Comece hoje mesmo a praticar os princípios da comunicação não violenta e veja a transformação no seu trabalho e nos seus relacionamentos. Aqui você pode ver na imagem, né, que cada um está se conectando, eles estão juntos, realizando um trabalho. Guiando com empatia. Como que eu vou aplicar a comunicação não violenta na liderança? Primeiro, escute ativamente. A comunicação muitas vezes é mais ouvir do que falar. Às vezes nós queremos falar tanto, não paramos para escutar o outro, para entender, para ser empático, né? Se colocar no lugar do outro. Seja transparente com a sua equipe. Use eu sinto. Né? Como nós usamos o exemplo do eu sinto, vamos ter o exemplo de como a pessoa não entregou o trabalho no prazo. Em vez de você falar para ela, você não entrega nada no prazo, você pode falar, olha, observei que você entregou o seu trabalho depois do prazo estipulado.
Eu me sinto preocupado com isso porque a falta de entregar o trabalho no prazo pode prejudicar a nossa produtividade. Você não julgou, mas você conseguiu transmitir aquilo que você está observando, aquilo que precisa ser mudado. E aí você pede a colaboração de forma prática e de forma objetiva, de forma clara, de trabalho, de feedback construtivo. O feedback construtivo, ele é para ajudar as pessoas a serem melhores. Parte do trabalho de um líder é ajudar a extrair o melhor de seus liderados. Em vez de você dar feedbacks destrutivos que vão prejudicar a autoestima, tirar a alegria das pessoas, seja empático, mas dê feedbacks construtivos que vão ajudá-las realmente a melhorar. E seja um exemplo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu não me lembro agora quem é o autor, mas que diz assim: o exemplo não é uma forma de ensinar, ele é a única. Comunicação não violenta no trabalho em equipe, construindo conexões. Primeiro, pratique a empatia, use a observação, sem julgamentos, expresse suas necessidades, seja consciente de suas emoções, faça pedidos claros e específicos e busque soluções colaborativas, né? Então vocês podem ver que a comunicação não violenta realmente ela se integra no trabalho em equipe e liderança, é uma coisa que um complementa o outro. Para eu ser um bom líder, eu preciso saber me comunicar. Para eu ter um bom trabalho em equipe, eu preciso saber me comunicar. E para eu ter um bom trabalho em equipe, eu também preciso ter um líder eficiente, um líder realmente que inspire e leve as pessoas em direção ao objetivo comum. Então, aqui ficam os meus agradecimentos para você que assistiu essa palestra. Deixa nos comentários o que você achou, ou se você tem uma dúvida também, eu vou responder vocês. E não se esqueçam de olhar os arquivos que eu deixei aqui na descrição. Eu preparei 2 e-books especiais, fora dos materiais que estão aqui disponíveis, inclusive esses slides, tá bom? Muito obrigada. Ótimo dia para vocês.